ao canal Modernidade e Ciência. Hoje o tema aqui será, novamente, a antropologia espacial. É um termo que eu criei para explicar todo aquele fetiche com relação à exploração espacial, mas que, na verdade, carrega toda uma mitologia, simbolismos, totem e tabu. Então, por isso que eu cunhei o termo antropologia espacial. Então, vejamos. Vou fazer com vocês uma breve análise de uma matéria publicada dias atrás, onde o título é Marte. Cientistas acreditam ter achado prova de que o planeta teve clima propício à vida. Então, uma das características desse tipo de matéria, que eu enquadro como antropologia espacial, é que ele tem que colocar algum simbolismo e o leitor comum ele identifique com alguma coisa que no dia a dia ele faça uma certa referência com aquilo que vai ser colocado ali. Por isso que eu digo, o cientista ele sempre precisa de um jornalista já ali combinado que vai transformar aquele texto de uma maneira lúdica. Então, não é simplesmente ao acaso que apareça logo na manchete a palavra clima e prova de que planeta teve clima propício à vida. Eles não vão entrar aqui na definição de clima e como aqui na matéria é muito raso o que eles vão encontrar aqui para definir como se fosse clima. Mas para a manchete, a pessoa já se sente atraída para ler, porque olha, afinal de contas, parece que Marte tem um clima propício à vida. Bom, só uns parâmetros aqui, só para a gente, né, iniciar a análise. Os mesmos cientistas afirmam que Marte é um pouco mais velho do que a Terra. Marte teria ali 4,65 bilhões de anos. Então, Marte se formou há 4,65 bilhões de anos. Essa questão dos bilhões, inclusive, é algo bastante sutil, porque bilhão basicamente é ali um número que tem 9 zeros. 1 milhão com 6 zeros, bilhão com 9 zeros. Mas não é uma coisa hoje tão inatingível. Tanto é que a gente usa para armazenar as nossas informações, os vídeos, todas as informações, terabytes. São um número com 12 zeros. Mas o fato de você sempre falar em bilhão, 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 faz parecer que é um tempo tão inatingível que tudo pode acontecer. Se você disser que alguma coisa vai acontecer em 1 bilhão de anos, você vai acreditar que aquilo vai acontecer. Quando muitas vezes você vai fazer um cálculo realmente estatístico da probabilidade daquilo acontecer em 1 bilhão, não é um tempo tão longo assim que aquele evento poderia acontecer em 1 bilhão de anos. Existem vários fenômenos que não poderiam ter ocorrido, mesmo se você esperasse 1 bilhão de anos para ele ocorrer. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Você pega, por exemplo, um símio, primata, daqueles parentes ali. E aí você coloca um teclado assim, teclado de computador, e fica esperando 1 bilhão de anos para ver se ele, aleatoriamente, ali, tentando digitar, ele escreve, por exemplo, um poema. Você pode esperar 1 bilhão de anos. Veja que não vai haver uma relação de causa e efeito entre você colocar o teclado, o símio, e se ele vivesse 1 bilhão de anos, que ele realmente ali produzisse um poema. Só um exemplo simplista aqui. Bom, como eu estava falando da idade, se Marte tem 4,65 bilhões de anos, a Terra tem um pouco menos, 4,56 bilhões de anos. Essa é a estimativa. E aí isso vai ser importante. Isso vai ser importante ao longo aqui da minha análise. A matéria começa falando que o robô Curiosity, né, estava explorando desde 2012 uma cratera assim assada, e ele descobriu uma camada de sedimentos. Porque acho que é bastante óbvio, por
vários levantamentos foram feitos, até fotográficos, antes desses robôs estarem por Marte, que houve líquido. Não vou dizer declaradamente que seria, por exemplo, água, mas que houve líquido na formação ali de Marte. Tanto é que é formado aqueles canais, aquelas, aquelas formações rochosas, muito características como, vamos dizer, o meio líquido que estava ali. Hoje Marte só tem água em forma de gelo nos polos e 95% da atmosfera é de dióxido de carbono. Aonde está a água? Ela simplesmente saiu para o espaço pela baixa densidade do planeta, a gravidade fraca, não tem uma atmosfera suficientemente forte, como na Terra. Marte não possui o núcleo da Terra, que é um núcleo líquido, né, que gera ali todo um campo magnético. Marte é um planeta inerte, ele não tem esse campo magnético que a Terra produz. Então, é um verdadeiro fóssil, um planeta fóssil. E nessa matéria, e é sempre interessante, assim, o cientista ele coloca uma narrativa que ele não tem evidência nenhuma, ele tem indícios ali de coisas que ele detectou, e o papel do jornalista é traduzir para você de uma maneira lúdica que você acredite, e fala assim, nossa, tem sentido o que você está falando, eu já entendi o que você está dizendo, né? Por isso que sempre, como eu digo, tem que ter essa junção de narrativas, né? Se fosse só o cientista explicando como ele produz lá no relatório científico dele, você provavelmente não ia capturar nem 10% do que ele está dizendo. Olha só, Marte pode ter sido um planeta gelado onde uma erupção vulcânica, isso é um cientista que está dizendo aqui, onde uma erupção vulcânica esquentou repentinamente a atmosfera e provocou a formação de água líquida, acrescenta esse planetólogo da Universidade de Toulouse, na França. E tal. Então vejam, isso não tem evidência nenhuma. Isso é mais uma das artimanhas que, assim, dado que você não consegue explicar algo, você encontra alguma coisa, não tem evidência nenhuma, mas que é plausível. Assim, olha, dado que ali um planeta, que é o quarto planeta do sistema solar, já bastante gelado, ele tem que encontrar uma justificativa para que haveria água líquida por um tempo razoavelmente longo para que, por exemplo, se formasse a vida. Então a ideia dele é que uma erupção vulcânica, sendo que Marte não tem tantas evidências assim de erupções vulcânicas, como nós temos, por exemplo, na Terra, né? E aí, para encaixar essa questão que precisamos de água líquida fluindo por muito tempo, ele joga essa. Não, uma erupção vulcânica muito repentina que aqueceu a atmosfera. Haja realmente erupção vulcânica, né? Dessa magnitude, teria se detectado outros indícios de uma erupção vulcânica dessa magnitude, para aquecer a atmosfera, por exemplo, existente na época de Marte. Aí tem um detalhe interessante. À medida que subia lentamente a ladeira da montanha, o Curiosity, que é o robozinho, encontrou depósitos de sal em formas hexagonais, em um solo que datava de 3,8 a 3,6 bilhões de anos. Ninguém explica como é que eles já sabem que não, aquela formação tem de 3,8 a 3,6 bilhões de anos. E aí nós vamos voltar exatamente onde está o problema desse pessoal. Como eles mesmos afirmam que Marte tem 4,65 bilhões de anos, a Terra 4,56, como eles mesmos afirmam que a vida surgiu na Terra entre 3,5 bilhões de anos atrás e 3,7 bilhões de anos atrás, então praticamente 1 bilhão de anos depois da formação da Terra, que a primeira forma de vida surgiu na Terra. E aí vem evoluindo, vejam só, hein? Vem evoluindo em 3,5 bilhões de anos até chegar ao estado atual. Levou 3,5 bilhões de anos. Vejam só. Só que ocorre o seguinte:
Eles mesmos demonstram que Marte teve essa forma líquida e atmosfera por um período muito curto. Durou ali, no máximo, 1 bilhão de anos. Em 1 bilhão de anos, a água, simplesmente ao se tornar vapor de água, em contato com os raios solares, ele se separou do hidrogênio e aquilo simplesmente fluiu para o espaço. Essa é a própria análise desses cientistas. Foi daí que Marte perdeu grande parte da água. Então, onde que está o problema? Se na Terra houve uma evolução de 3,5 bilhões de anos para chegar numa forma de vida da maneira que nós conhecemos já há alguns milhares de anos, né? Sim, porque há 3,5 bilhões de anos pode ter se formado micróbios, bactérias, né? Formas de vida muito simples. Estou dizendo há milhares de anos é que se admite que tem uma forma até inteligente de vida, que é 60 mil anos, tem uma forma inteligente de vida sobre a Terra. Marte não teve essa oportunidade. 1 bilhão de anos de vida, a água desapareceu, secou e Marte continuou um planeta gelado e seco. Então, esse é o grande problema. Eles não encontram uma solução. Eles tentam forçar, encontrando a busca por vida em Marte, sendo que a própria lógica que eles criaram demonstra que seria improvável a vida ter surgido num ambiente muito mais adverso do que na Terra, seja pela temperatura, pela característica do planeta, em 1 bilhão de anos. Quer dizer, se a Terra teve oportunidade, uma temperatura maior, um planeta maior, um núcleo ativo, e ainda assim levou 1 bilhão de anos, é muito razoável se supor que Marte, em condições muito mais adversas, não tivesse tido essa oportunidade. Daí a ideia, que nessa matéria, diz, não, mas é que, por isso que tem um clima, é porque a gente descobriu que nessa formação aqui, na montanha ali, esse material ele se solidificou, depois ele voltou a ficar úmido, e por isso que ele formou essas placas trincadas, como se fosse um movimento. Sim, é provável. Agora, isso não significa que tem um clima. Você não sabe quantas vezes ocorreu esse movimento suficientemente para formar aquela formação em formato hexagonal. E aí é interessante, do inerte ao vivo, é outro parágrafo da matéria, do inerte ao vivo. Veja que o jornalista ele vai propiciando, com coisas que são pinçadas do argumento ali do cientista, ele vai balizando para você achar crível toda a narrativa. Né? Muito bem. Trata-se da primeira prova tangível de que Marte tinha um clima cíclico. O que é um clima cíclico? São as estações do ano. Marte tinha estações do ano. Quer dizer, o fato de repente, por algum fenômeno, ter havido um congelamento, depois ter havido novamente o líquido circulando para aquela região, isso caracteriza clima, sendo que clima, os climatologistas afirmam que são fenômenos que vão sendo analisados com uma janela de pelo menos 30 anos. Então, ele teve que encaixar isso também dentro da climatologia. Não é simplesmente porque a água chegou numa certa região num certo momento, depois ela secou, refluiu. Teve uma enchente por causa de algum fenômeno que ocorreu e tal. Isso não significa que é o clima. Né? O fato da água ter vindo mais de uma vez ali naquela região, isso não caracteriza necessariamente o clima, mas eles chamam o clima. Né? Segundo o pesquisador, assim como a Terra, as estações seca e úmida se sucediam em intervalos regulares. Puxa, mas que precisão! Quer dizer, então eles já estão inferindo, inclusive esse local ficava inundado, ou coisa em intervalos regulares. Né? Tudo para criar o conceito de clima. Né? Porque senão é uma coisa efêmera que aconteceu por algum fenômeno e tal, depois com
passou anos e aconteceu de novo, depois, mas não tem uma relação de causa e efeito como tem nas 4 estações do planeta Terra. Então, se sucedia em intervalos regulares. Há mais de 3 bilhões de anos. Eles têm que colocar mais de 3 bilhões de anos, porque depois a Marte perdeu totalmente a atmosfera e os líquidos. E durante um período suficientemente longo, vários milhões de anos, para que a vida aparecesse. Aí já vem um ponto interessante, que vários milhões de anos, quer dizer, você já mudou a escala de bilhões para milhões, sendo que na Terra, toda a evolução, a partir do primeiro indício de vida, 3,5 bilhões de anos, levou todos esses bilhões de anos para apenas algumas centenas de milhares de anos ter formas de vida mais inteligentes. Então, quer dizer, mas para a formação da vida bastou vários milhões de anos para que a vida aparecesse? Não. Na sua própria teoria, levaria bilhões de anos para que a vida aparecesse. Não milhões de anos. Às vezes que eles jogam com os números. As pessoas não têm tanto, não, mas milhões. Não, mas né, para você chegar ao bilhão, é 1000 vezes o milhão. Então não é simplesmente uma troca de unidade que você fez. Não, não, agora você, para gerar vida, bastam alguns vários milhões de anos. Como vários milhões de anos? Vários milhões de anos não dá 1 bilhão. Você precisaria de 1.000 milhões de anos para chegar a 1 bilhão. Então vejam que é uma mandracaria dos números e você vai perdendo essa noção ao longo que você vai lendo um texto como esse. Por isso que eu digo, isso virou uma seita, virou fé, virou quase uma religião espacial. O cara tem que acreditar nisso, é assim que ele justifica que ele vai continuar recebendo o salário dele por muitos anos para continuar pesquisando o que o robozinho está fazendo em Marte. Em um mundo muito seco, essas moléculas nunca têm a oportunidade de se formar. Em um mundo úmido também não, acrescenta o paleontólogo. Então ele diz que para se formar precisa dessa troca. É o caldo nutritivo da Terra. Tinha que esquentar, esfriar, para as moléculas poderem se mexer ali, se encontrarem e aí ter a formação realmente da vida. É só você ir misturando todas aquelas coisas inertes. Você mistura bastante por 1 bilhão de anos e aí vai aparecer a vida. Essa é a lógica desse pessoal. Todas aquelas coisas improváveis que basta você ter 1 bilhão de anos, aí elas acontecem. Muito bem. Portanto, o planeta vermelho possuía um equilíbrio necessário para o desenvolvimento das formas de vida. Essa é uma afirmação que não tem nada de científico. Isso aqui é fé. É fé do cientista e do jornalista que está escrevendo isso. Não existe nada que simplesmente se comprove analisando isso do que está acontecendo em Marte. Mas veja, portanto, vírgula, o planeta vermelho possuía o equilíbrio necessário para o desenvolvimento das formas de vida. Isso não tem nada de científico. Isso não passa em nenhum trabalho científico que você escreva. Você fazer como é que você simplesmente da identificação que houve períodos ali, né, mais úmidos e mais secos, que o planeta possuía o equilíbrio necessário para o desenvolvimento das formas de vida. É uma arrogância intelectual gigantesca. Né? De que tipo? Os cientistas pensam em micro-organismos primitivos, unicelulares, como os do reino da Archaea, e bactérias, que são os nossos antepassados mais antigos. Aí, de novo, ele crava uma necessidade, né, ontológica de que aquilo realmente aconteceu. Porque ele acredita que aconteceu daquela maneira, sem ter evidência nenhuma. Mas ele acredita. E para terminar, tá, agradeço quem assistiu o vídeo até esse momento. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, colocar o sininho para receber os próximos vídeos. Vou deixá-los com a última frase brilhante aqui. Embora no momento não se saiba se algum tipo de vida chegou realmente a florescer no planeta vermelho ou se morreu tentando. Quando eu li essa frase, vou repetir. O parágrafo é mais longo e assim. Marte, no entanto, manteve um registro que poderia nos permitir compreender em pequena escala o que aconteceu em nosso planeta em sua infância. Vejam sempre as palavras que ligam, né?
Ah, sim, a nossa infância, o planeta. Embora, no momento, não se saiba se algum tipo de vida chegou realmente a florescer no planeta vermelho ou se morreu tentando. Mas veja que frase ridícula. Como é que alguma coisa pode morrer tentando sem estar viva? Porque a lógica é toda essa, né? Afinal de contas, surgiu a vida em Marte ou não? E aí o jornalista termina com a frase brilhante: ou se morreu tentando. Morreu tentando se tornar vida. Então, como é que ele poderia morrer sem estar vivo?